Nosso textuário, Gênesis 26:12, e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. O termo hebraico importante aqui nesse texto é Vayebarehu, que significa e Deus o abençoava, abençoava a ele. O significado teológico de Barar aqui na vida de Isaac é que a prosperidade de Isaac não era sorte, era a bênção de Deus. Eu não sei se aí na sua cidade, aí onde você mora, você vê nos vidros traseiros dos carros escrito assim, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Aqui em São Paulo, a gente vê muito isso. É uma verdade bíblica, porque não existe sorte para servo de Deus, para cristão. Existe sempre providência de Deus na vida desse servo. Existe sempre trabalho na vida desse servo. Existe sempre uma vida regrada, uma vida guiada por Deus que atrai as bênçãos de Deus, né? Então, a bênção na vida do servo de Deus não é sorte, é Deus trabalhando. E o contexto teológico é o seguinte: a fidelidade de Deus à aliança com Abraão fez com que Isaac fosse abençoado. Isaac estava numa terra ruim, numa terra seca, árida, os filisteus plantavam, não colhiam, mas Isaac plantava e colhia. Imagina colher 100% numa época de crise, né? Mas é assim quando Deus nos abençoa. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu sem medidas, porque o Senhor era com ele. Então, quando Deus está na vida de uma pessoa, quando Deus quer abençoar, não tem jeito. Ninguém vai impedir a mão de Deus. Por outro lado, nós vimos em aulas anteriores que fé não é passividade. Não é porque você entendeu que a bênção de Deus é a vontade de Deus sobre a vida de uma pessoa, não é porque você está entendendo agora que Isaac foi abençoado, independente das circunstâncias, que você vai cruzar os braços e esperar acontecer. Não faça isso, porque não é assim. A fé não é passividade. Fé é movimento. Você se movimenta na direção da vontade de Deus e Deus te abençoa. A fé não é ficar parado esperando alguma coisa acontecer. Não, mas se Deus já determinou, então vai acontecer só do jeito dele. Não, não é assim. Lembra, ele semeou e Deus abençoou. Então, fé não é passividade. Fé não é ficar parado, estático, esperando que Deus haja e você não. Você semeia e Deus abençoa. Isaac tentou e tentou. A gente vai ver que Isaac cavou poços. Ele lutou pela sua sobrevivência e Deus o abençoou. Abençoou por causa do seu pai, mas abençoou também por causa dele. Semear e colher sem medidas depende da bênção de Deus, mas depende também do nosso esforço. Se ele não tivesse semeado, ele não teria colhido nada, teria morrido na terra árida. Então, fé não é passividade. Fé não é esperar só na ação de Deus. A nossa fé age com o plano de Deus. Nós agimos e Deus nos abençoa. Estou deixando aqui na nota do blog umas informações etimológicas, o significado das palavras, significado bem profundo de cada palavra aqui, ó. Semeou, sem medidas e abençoava. Para você que gosta do hebraico, vale muito a pena dar uma olhadinha. Semeou é o hebraico isra, que deriva da raiz zará, que significa lançar semente, jogar as sementes no campo. E é a mesma palavra que fala da semente no sentido biológico. Zará é tanto a semente que se joga no solo, a semente da árvore, da planta, quanto é também a semente biológica. Isso mostra que Isaac semeou, colheu. Deus semeou suas bênçãos na vida de Abraão, Isaac e Jacó e colheu uma grande nação. Outro termo importante aqui é meacharim do hebraico, sem medidas. A expressão 100%, sem medidas, fala da plenitude, da totalidade da bênção. Não tem como, a gente não passa de 100%. 100% é o teto, é o topo da bênção. 100% é o topo de uma medida. Então, Isaac colhendo 100 por 1, plantando e colhendo tudo sem perder nada, fala da bênção de Deus mesmo na sua vida. Fala que Deus estava velando por ele, olhando por ele, andando com ele, se inclinando, né? Lembra do
contexto etimológico de barar. Barar significa um movimento duplo, né? O homem se ajoelhando e Deus se inclinando. Isso é o contexto visual de barar. Barar o termo hebraico barar está no mesmo contexto do termo joelho. O homem então se dobra para receber a bênção. Deus o abençoava, do hebraico barar. Barar implica então na ideia de se ajoelhar, de dobrar-se diante do poder de Deus, reconhecer Deus. E barar, como eu comecei dizendo, não é só um desejo de sorte, mas é a transferência da bênção de Deus para a vida de uma pessoa. Um contexto cultural aqui, só para melhorar o nosso entendimento, e aí a gente encerra o comentário do texto áureo. O cenário agrícola daquela época. Naquela época, uma pessoa colher entre 25 e 50 vezes mais do que plantava já era um sucesso. Colher 100% realmente era considerado algo milagroso e extraordinário. Foi por isso que os filisteus ficaram com inveja, com ódio de Isaac. A gente vai ver mais para frente no comentário dos poços que não era só inveja simples. Você vai gostar muito. Eu até peço a você que não adiante a aula, assista sem pular, para você não perder nenhum detalhe, porque a aula tem bastante detalhe interessante hoje. E outra coisa interessante aqui dentro da nota cultural é que, claro que para plantar e colher, isso demanda tempo, né? O que indica que Isaac estava plantado naquela terra. Ele não era um nômade, ele era um fazendeiro ali. E bem sucedido. Deus estava abençoando ele. Ele plantava e ele colhia. Ele tinha servos, ele tinha gado. Do mesmo jeito que seu pai era rico e abençoado, ele também era. E isso, inclusive, atraiu a inveja e o ódio dos inimigos.